A obsessão espiritual é uma influência negativa com objetivo de prejudicar alguém que vem do mundo espiritual para a realidade material. É uma pessoa desencarnada perseguindo uma pessoa encarnada. O contrário também pode acontecer, mas quero tratar da obsessão espiritual clássica, quando uma pessoa encarnada sente que está sendo influenciada negativamente por alguém. Em geral, esse fenômeno se faz acompanhar de algum desconforto. Desconforto nos sonhos, pesadelos, desconforto físico, confusão mental, dificuldade de concatenar as ideias. Em geral, isso está presente no que se chama obsessão. Mas é preciso entender que essa é uma ação persistente, porque se você tiver qualquer desses sintomas uma única vez, ou uma ou duas vezes no mês, isso não é suficiente para dizer que você está sofrendo uma influência espiritual negativa do tipo obsessão espiritual. A obsessão, ela é persistente, ela persegue a pessoa. O espírito investe sobre você com o intuito de lhe trazer algum constrangimento, alguma dor física, alguma perturbação mental, algo que lhe traga confusão, que você não consiga resolver, que atrapalhe a sua vida de uma maneira geral. Mas não esqueça que isso é uma ação persistente. Em geral, isso se dá porque o espírito ou a pessoa tem alguma contenda com você, tem alguma briga com você, que pode ser desta vida e pode ser de outra vida, que você não se lembre, que você não tem ideia de quando e como começou essa contenda, mas agora alguém lhe localizou, entrou em sintonia com você e aí começa o processo de perturbação. É claro que isso pode ter um fim, é claro que você não vai sofrer para sempre. É claro também que a obsessão espiritual, ela estará sempre quando você estiver com a sua mente aberta para o assunto, o tema, quando você estiver sintonizado com a pessoa, sintonizada com a pessoa. Não quer dizer que uma pessoa que esteja com raiva está sofrendo obsessão. A raiva é uma emoção natural de todo ser humano. Não é necessariamente na agressividade que se nota a obsessão. O ser humano em geral, ele para se defender, ele agride, ele ataca. Então não precisa culpar ou responsabilizar um espírito para esta atitude. É uma atitude própria, a própria pessoa reage daquela maneira. Mas se você notar que você ou alguém mudou o comportamento, mudou a tonalidade da voz, tornou-se uma pessoa mais agressiva em dado momento, em dado período, em dada fase da vida da pessoa, é possível que isso se dê por uma companhia espiritual, por uma influência espiritual. Todos os processos de obsessão, eles podem ser tratados e curados. Existem aquelas obsessões espirituais mais simples, onde o desconforto dura pouco tempo e a ação não pretende levar a consequências graves. Existe um outro tipo de obsessão chamado fascinação. A pessoa fica fascinada, como se a pessoa ficasse cega, o seu raciocínio fica impossibilitado de ter uma lógica. A pessoa passa a seguir uma ideia e essa ideia causa-lhe constrangimento. O objetivo de quem influencia negativamente alguém produzindo a fascinação é provocar o ridículo, é fazer com que a pessoa seja e tenha atitudes extremas, radicalismos, fundamentalismos. Então isso é obsessão por fascinação. E existe aquela obsessão mais grave, chamada de subjugação ou possessão espiritual, em que a pessoa perde quase que totalmente o discernimento, a vontade e passa a ser dirigida por uma outra mente, por alguém que está desencarnado e ali provoca a perda da consciência, a perda das funções laborais, a pessoa deixa de trabalhar, já não consegue mais se socializar, já não tem cuidados pessoais. Então isso já é um grau mais avançado de obsessão. São vários tipos de obsessão e não esqueça, isso advém
de um processo, de uma contenda, de um litígio entre a pessoa que está sofrendo a obsessão e alguém que está desencarnado e pretende prejudicar essa pessoa. E é óbvio que tem cura, é só procurar um centro espírita.